Falamos dela, mas não entendemos bem o que seja a imortalidade. Há alguns anos, eu era ainda um adolescente, nos tempos da minha juventude espírita, e enquanto trabalhava a educação da mediunidade, volta e meia vivia uns conflitos, por imaginar que já poderia não estar sofrendo determinadas coisas, e ainda era obrigado a sofrê-las. Identificava que era por minha própria responsabilidade, e isso me angustiava, já que me faltavam ainda algumas reflexões, me faltava alguma maturidade para entender as coisas no seu devido tempo. E numa oportunidade, sofrendo no meu quarto, registrei a presença de um ser espiritual e perguntei-lhe pelo pensamento: de que vale a pena tanto esforço se à nossa volta tudo conspira contra? A gente faz um esforço terrível para superar isso, para superar aquilo. Qual é a vantagem disso? E o amigo espiritual sorridente não se agastou com a minha infantilidade do momento e disse: meu amigo, observe, se você lutar 10 anos, 20, 30, 50, 100 anos para extirpar do seu caráter uma mazela, foi muito tempo? Digo, um tempo enorme, um século. Se forem 2 séculos, digo, terrível, a gente tem que esperar 2 séculos. E o Espírito me disse: mas veja uma coisa, Raul, você não está preparando virtudes para a semana que vem, você está preparando virtudes para a eternidade. Se você lutar 1 século, 2 séculos, 3 séculos para conquistar uma virtude, tê-la-á conquistado para sempre. Nunca mais você voltará a ter o defeito anterior. Não vale a pena? Ficar são de uma patologia para toda a eternidade, é isso que vai lhe dar o galardão do anjo do futuro. Enquanto você não tiver coragem de empreender essa luta, deixando para amanhã, você estará sempre empurrando para mais longe esse dia da realização da felicidade. O que nos diz em outros termos o livro dos Espíritos: aqueles que se embrenham nas lutas, no esforço por raspar essas cascas e chegar àquilo que Deus quer de nós, esses chegarão mais rapidamente e se privarão das privações e das provações, das expiações terrestres, quase todas dispensáveis para quem já consegue trilhar o caminho devido. O momento que a doutrina espírita nos chama é o momento da sua vivência, da aplicação dos seus princípios, é o momento do autoconhecimento, é o momento da desconstrução. Nas nossas mentes, indubitavelmente, passam sempre esses raciocínios do mundo baixo. Mas eu vou dar a mão à palmatória? Mas eu vou servir de capacho para ele? Eu morro, mas não deixo. Eu morro, mas não digo. Ainda são as tintas fortes, grossas, que nos empanam o homem novo. Porque foi Jesus Cristo que nos disse, o maior exemplo de homem novo que nós temos: se alguém te bater numa face,
oferece a outra, que não é o outro lado do rosto, é a face interna, é o que a gente já aprendeu de bom. Quando alguma agressão nos chegue de fora para dentro, mostremos o valor que amealhamos de dentro para fora, a outra face. Se alguém pedir-te caminhar 1000 passos com ele, dobra, caminha 2000 passos. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. A proposta de Cristo não é para que nós sejamos mesquinhos com as coisas da alma, mas sejamos pródigos com as coisas da alma. Alguém nos pediu pouquinho, mas a gente pode dar um pouco mais. É crescimento para nós que demos. Mas eu vou dar mais, fulano não vai nem agradecer. Mas já é um problema dele. Nós não podemos nos envolver com as conquistas do outro. Nós não temos que nos responsabilizar pela vontade do outro crescer ou ficar estacionado. Nós podemos sugerir, apontar direções ou sentidos, mas cada qual terá que trilhar seu próprio caminho, fazer sua própria marcha com seus próprios pés. Daí, por que é que eu tenho que me preocupar se aquilo que eu fiz não mereceu agradecimento? Então era uma casca que eu tinha de pessoa caridosa. Eu ainda não sou caridoso. Eu carregava um verniz, e como eu carregava um verniz, eu precisava sempre que alguém desse um polimento para eu continuar brilhando. E quando as pessoas chegassem, eu poder mostrar à mão esquerda o que a direita fez. Não é esconder o bem, como muita gente pensa. Não posso dizer o bem, não. Não posso falar que estou fazendo o bem. O não deixar que a esquerda saiba o que a direita faz é não se vangloriar, é não se achar a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Sem mim, o mundo seria infeliz. É nesse sentido. Mas será sempre importante que onde estivermos, apregoemos o bem que esteja sendo feito por nós ou pelos outros, sem vanglórias, porque é o nosso dever.